Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia. Então, informações que a gente está lançando aí nos últimos momentos, irmão, é sobre aí o poder da palavra, né? Palavra variável. É uma novidade. Porque a palavra agora ela está sendo lançada para salvar, para fazer bem. Não é para condenar, não é para penalizar, não, irmão. A palavra é para fazer bem. A palavra de Deus, a característica dela é essa, irmão. Ela faz coisas boas. Ele fez o mundo com a palavra, né? Fez todas as coisas usando a palavra. A única coisa que ele usou a mão foi para fazer o ser humano. Ele usou seus próprios dedos, né? Mas o restante ele usou a palavra. Haja luz e houve luz, né? Então essa palavra ela é benigna, irmão. Ela é do bem, não é do mal. Se você usa a palavra para condenar as pessoas, para oprimir, para encabrestar, ela está sendo usada de maneira errada. Ela está sendo usada pela criatura que é o diabo, né? Para encabrestar todo mundo. Opa! A palavra de Deus ela é usada para salvar, para libertar, para fazer bem, para gerar vida, para gerar felicidade, para gerar uma nova sociedade separada do mal. Essa é a palavra de Deus. É uma palavra de amor, irmão, né? Então essa palavra que nós lançamos é a maior virtude de todas as virtudes que nós usamos. A palavra, né? Então, essa palavra ela está sendo lançada, a gente deu o nome nela de palavra variável, que ela varia entre uma posição e outra, ou seja, ela não focaliza numa única posição. Ela vai contra e vai favorável. É duas narrativas, contra e favorável. É a palavra contraditória. Mas a palavra você vai cair em contradição na palavra sim. A gente lança ela dessa maneira para poder salvar. Porque se ela não cair em contradição, se ela ficar somente numa posição, ela ganha uma estabilidade nessa área, mas perde essa estabilidade nas obras. Porque a gente cai em contradição nas palavras justamente para não cair em contradição nas obras. Porque as obras é a prática, né? A palavra é apenas uma insinuação, é uma palavra ela é lançada, porque essa palavra que nós usamos não é para destruir, sim para edificar. Por isso que ela vai dessa maneira. Porque diante de um mundo de pessoas que erram, né? Pessoas que pecam, que desobedecem a Deus, se a palavra ela for usada sem oscilar, sem variar, ela vai condenar. Aí ela deixa de ser a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que ela veio para salvar, né? Então ela vai contra e vai favorável, justamente para não condenar, para dar condição às pessoas de ser salva. Então dá o nome de palavra variável. Ela varia entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Isso mesmo. Mas você diz que sua palavra é a verdade. É porque nós vivemos num mundo de uma sociedade que o bem está associado ao mal, irmão. E essa palavra ela não é para condenar, ela é para salvar. Então ela tem que ter essa variação, essa instabilidade, essa flexibilidade, digamos assim,
para poder dar condição às pessoas de ser salvas. Você pode ver que hoje, na regência dessa lei aí, as pessoas usam a palavra para condenar. Para condenar ali, como fizeram, como eles queriam fazer com aquela mulher pega em pecado de adultério. Eles queriam crucificar aquela mulher. Você pecou, você tem que ser penalizado por isso. E aí, através dessa palavra, para condenar, eles vão exigir um preço para você ser redimido daquele pecado. Hoje existe isso aí, irmão. As pessoas são presas só para extorquir dinheiro dela. Eles aplicam a multa ali, um valor, para ela se livrar da pena. Então, essa palavra que é usada, ela é corruptível. É usada para condenar, para poder extorquir dinheiro das pessoas para ser salva. Portanto, é uma ação de corrupção. Por isso a necessidade da palavra variável, que ela varia entre uma posição e outra. Porque ela varia nas obras. Ela oscila nas obras, nas palavras, quer dizer, mas não nas obras. Nas obras ela não oscila. Por quê? Porque a gente só faz o bem. Então a gente não cai em contradição nas obras. A gente cai na contradição nas palavras. Então é essa conduta, se você quiser obedecer a Deus, que você deve adotar. Você deve adotar isso aí. Você tem que ter essa inteligência de usar a palavra para justificar e salvar. Não usa ela para apontar o dedo para o seu próximo, para condenar ele. Não. Jamais faça isso. Porque se você fizer isso, você está desobedecendo a lei, irmão. A lei de amar. Para você ver como a lei de Deus ela é pura, irmão. Você tem que amar o seu próximo. Se você procura condenar ele, você não é mais observador da lei. E sim um juiz da lei. E só existe um juiz, irmão, que é Jesus. É Deus. Somente Ele pode julgar as pessoas. Usando a lei de Deus. Então você vai usar a palavra. Até você pode usar ela para acusar. Mas jamais para condenar. Você pode ver, irmão, quanto tempo que eu uso a palavra. Afrontando o mal, o pecado, a maldade. E hoje ela nunca condenou ninguém. Sabe, mas veio fulano que você falou contra ele que ele foi penalizado. Mas não, a pena não veio de nós, não. Nós não penalizamos ninguém. E sim desse regime que opera aí. Eles penalizam as pessoas por qualquer coisa para extorquir dinheiro dele. Porque essa dívida, irmão, hoje, que essa lei que opera aí, exige das pessoas, para a pessoa pagar, é uma dívida que Jesus já pagou, irmão. Há muito tempo, Jesus já pagou essa dívida. Há muito tempo mesmo. E se você é cobrado alguma coisa, hoje o inimigo, você pode ver, tudo que você fazer, ele cobra um preço. Isso aí Jesus já pagou. Hoje ele está cobrando um preço para você, para me fazer a base, por exemplo. Ele dificulta a formação da base. E Deus permite, né? Justamente para ver a ação dele. E agora ele quer cobrar um preço para poder permitir que a base seja feita. Esse preço Jesus já pagou, irmão. Não aceite esse tipo de negociação. Tudo que o inimigo for fazer para cobrar um preço, irmão, pena, morte de alguém, ele faz sujeira, irmão. Eu vou permitir, mas tem que matar alguém para sacrificar a meu favor. Não existe isso aí, não. Porque se você fizer isso aí, você anula o sacrifício de Cristo, irmão. Cristo morreu, irmão, se sacrificou justamente para lhe garantir o direito de você não ser penalizado.
de não pagar um preço, porque Cristo já pagou. Já pagou o preço, né? O diabo ele é sujo, irmão, né? Então, você não vai permitir e não vai usar a palavra para condenar justamente por isso. Porque a partir do momento que você exige uma penalidade às pessoas, inclusive extorquir dinheiro, você está exigindo uma cobrança que já foi paga por Jesus. Jesus já pagou o preço. E aí você não anula o sacrifício de Cristo. Você estabelece ele. Porque se você estabelecer o sacrifício de Cristo, você crê nele. E naturalmente, você estabelece o sacrifício dele, fazendo importante, né, a sua morte. Fundamental a sua morte. Por quê? Porque pagou uma dívida que eu não vou ter mais que pagar. Hoje, irmão, o inimigo ele procura negociar com vocês. Por que ele trava a sua vida? Por que minha vida está travada? Porque o inimigo ele trava para exigir para negociar e exigir um preço. Um preço que Jesus já pagou. Você não vai ter que pagar mais. Então Jesus já pagou a ele, já deu a vida, né? Já sofreu, né? Sofreu ali, foi humilhado. Jesus já pagou a dívida. Então, se o inimigo quer lhe cobrar de novo, não aceite e jogue na cara dele. Jesus já pagou a dívida. E pronto. E aí, você se livra de uma dívida que já foi paga. Mas para que você faça isso, você tem que usar a palavra variável. Ou seja, a palavra para salvar. Porque se você usar a palavra para condenar, você está cobrando um preço que já foi pago por Jesus. E, ou seja, todo mundo agora, irmão, está livre da condenação. Mas como que a pessoa fica livre da condenação? Usando a lei de Deus. A lei de Cristo. E quando é que ele não fica livre? Quando ele não usa a lei de Cristo. Somente Cristo vai exigir que você obedeça, sem que você pague que você seja salvo e livre, sem que você pague um preço. Já o inimigo não. Ele vai exigir um preço, como se Jesus não tivesse pago a dívida, né? Então é muito importante você se conscientizar disso, irmão. Ter a consciência disso, porque o inimigo sempre ele vai cobrar alguma coisa de você, sempre. E na medida que ele for cobrar, você já justifica a ele, dizendo que Jesus já pagou. Ele procura identificar pecado em você, usando a própria lei. Veja como ele é sujo. Ele procura identificar pecado em você, usando a própria lei de Deus. Ele usa a própria lei de Deus. E aí, ele vai fazer uma cobrança para você se redimir daquele pecado. É geralmente dinheiro, hein? Você vai ter que pagar um preço. Preço X. E aí você esquece que Jesus já pagou e aceita. Não. Mas para você não aceitar, você tem que ter a lei de Deus. Você tem que estar na regência da lei de Deus. Isso mesmo. Para você não pagar um preço, você tem que estar na regência da lei de Deus. Aí você vai, não, Jesus já pagou. Estabelece o sacrifício dele. O inimigo ele procura anular justamente para sacrificar você também. Então é um direito que ele tira de você.
por sua ignorância. O inimigo, ele corrompe a sua mente, ele deixa você ignorante, sem conhecimento, para você pagar um preço que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Pode ver que todo tipo de penalidade hoje, para as pessoas se redimir dele, é por dinheiro, é dinheiro. A base é o dinheiro. Pagar um preço. E aí você vai chegar, não, Jesus já pagou um preço. Essa dívida ela já foi paga por meu Senhor Jesus. E aí você se livra da dívida porque você tem conhecimento. A sua mente não está corrompida. Você não está na ignorância. Já o ignorante, ele aceita. Só que para você não exija o não pagamento de um preço, você tem que usar outra lei. Então, um detalhe importantíssimo que você tem que ter para você poder se livrar da dívida. Porque o que garante a isenção de você não pagar um preço é a lei incorruptível de Cristo. É a garantia, o direito seu de não pagar um preço vem da lei incorruptível de Cristo. Então é necessário você estar amparado por ela para que você faça isso. E aí, para você também estar na regência da lei incorruptível de Cristo, você tem que usar a palavra variável. É muito importante isso aí também. Você vai usar a palavra para justificar. Pode até acusar, mas não condena. Não aceita condenação. Jamais. Porque se você aceitar condenar seu próximo, se você entrar nesse jogo, nessa regra, você também poderá ser condenado por Jesus. Então você não pode aceitar. Para que você viva na lei que salva, que é a lei de Cristo. Porque veja bem, assim como você exigiu o não pagamento da dívida, você não pode aceitar cobrar dessas pessoas também por uma penalidade, por ele não ser condenado. Você não pode aceitar. Você pode até permitir que outras pessoas que não aceitem essa lei paguem uma dívida, porque aí é uma questão, um problema dele, né? Mas você, se envolver você, para você compactuar com cobrança de dívida, você não deve aceitar, porque Jesus já pagou a dívida. E aí você está entrando num jogo de condenar as pessoas para cobrar um preço dela, cobrando uma dívida que já foi paga por Jesus. Então, você vai usar a palavra para salvar, que é a palavra variável, e a partir do momento que você usar a palavra para salvar, a palavra variável, você não está compactuando com aqueles que condenam as pessoas para cobrar dele uma dívida. Você não está compactuando. E naturalmente você estabelece um outro regime. Porque é muito importante, irmão, você aceitar a lei incorruptível de Cristo e praticar ela, aceitando a conduta do regime, que é usar a palavra para salvar, não para condenar. De repente vocês sabem, mas aquela pessoa que está sendo acusada, ele é meu inimigo. Ele procurou me condenar. Sim, por causa da lei que ele vive, que é de condenadores. Mas você não vai ter, você não vive essa lei, portanto, você não vai ter que adotar esses critérios de vingança contra o seu próximo, de procurar condenar ele, de compactuar com aqueles que condenam ele. Jamais fazer isso. Para que você continue livre no espírito da liberdade, no espírito que salva.
no Espírito que justifica e que não condena. É muito importante você ter esse cuidado, irmão. Porque o inimigo, se você não estiver atento, o inimigo ele vai conseguir lhe corromper nas próprias regras tradicionais já estabelecida por ele. Porque essa regra que nós estamos impondo agora, ela é nova. Ela está recém-chegada. Então é necessário você se habilitar nela, criteriosamente, cuidadosamente, para que não seja iludido, enganado por regras corrompidas, que possa fazer com que você mude de regime para o regime tradicional, anulando assim o regime novo que justifica e salva. Então são detalhes importantíssimos que você tem que ficar atento. Por isso que a lei diz para você vigiar dia e noite, meditar dia e noite acerca da sua conduta em relação ao seu próximo. Jamais aceitar que seu próximo seja condenado. Se você aceitar, que não compactue com isso. Não compactue porque não faz parte das suas regras, do regime que você vive, irmão. E é muito importante preservar esse regime para que possa se estabelecer e outras pessoas possam adotar os mesmos critérios de conduta pelo seu exemplo. E assim sendo livre, porque somente é livre, irmão, quem não compactua com aquele que é preso, com aquele que é escravizado, com aquele que é penalizado e condenado. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dá um bom dia todo, em nome de Jesus. Bom dia!